Era 2020. O mundo mergulhava em silêncio. Palcos antes lotados estavam vazios. Os trios elétricos que arrastavam multidões em Salvador estavam guardados em galpões. E, dentro de uma mansão luxuosa em condomínio fechado, Léo Santana, o famoso gigante, encarava um inimigo invisível, o isolamento. Léo sempre foi conhecido pela alegria contagiante, pela energia que parecia inesgotável. Mas, naquela época, os sorrisos se tornaram escassos. A música parou. Os contratos desapareceram. E o cantor que fazia multidões vibrarem agora caminhava sozinho por corredores enormes, onde o eco substituía os aplausos. Do lado de fora, a situação era ainda mais dura. Milhares de famílias passavam fome. A pandemia havia destruído empregos, sonhos e esperanças. Artistas de renome estavam se mobilizando para arrecadar doações, distribuindo cestas básicas e organizando lives beneficentes. O público esperava que Léo fizesse o mesmo. Afinal, ele era o gigante do povo. Mas então surgiu o rumor: Léo Santana teria se recusado a ajudar com cestas básicas. A frase começou pequena, como um sussurro, mas se espalhou como um incêndio. Em grupos de WhatsApp, nas redes sociais e em páginas de fofoca, a narrativa ganhava força. Logo, manchetes apareciam. Gigante na música, pequeno na solidariedade. Léo Santana se recusa a doar durante a pandemia, dizem fãs. As críticas se multiplicavam. Nos comentários de suas fotos, os fãs cobravam: "Você tem tudo, mas não ajuda ninguém. Enquanto a gente passa fome, você posta carro novo." O cantor tentou se manter em silêncio, mas as vozes aumentavam. Ele sabia que, qualquer palavra dita, poderia ser usada contra ele. Nos bastidores, boatos diziam que Léo enfrentava dificuldades financeiras. O cancelamento de shows teria derrubado sua renda, e dívidas milionárias com fornecedores e contratos de publicidade estariam apertando suas contas. Havia ainda quem falasse de desentendimentos com empresários, que queriam que ele se engajasse publicamente em campanhas de doação, mas que Léo teria negado por não querer fazer caridade para aparecer. A pressão se tornava insuportável. A internet o chamava de frio, insensível, interesseiro. Alguns fãs chegaram a criar hashtags pedindo boicote às suas músicas. A imagem do gigante estava em xeque. Mas havia outro lado da história, um que ninguém via. Segundo pessoas próximas, Léo fazia doações silenciosas, sem divulgar, sem câmeras, ajudando famílias de comunidades onde cresceu. Havia relatos de caminhões de mantimentos que chegavam em bairros humildes sem que ninguém soubesse de onde vinham. Mas, como ele não se defendia publicamente, a dúvida crescia. Era verdade ou apenas tentativa de limpar o nome? A tensão atingiu o auge quando, em plena madrugada, um grupo de fãs deixou dezenas de cartas na porta da mansão do cantor. Nelas, histórias dolorosas, mães pedindo leite para os filhos, pais desesperados por não ter como sustentar a família. Léo leu cada carta em silêncio, e lágrimas correram. Ali, ele percebeu que, mesmo que ajudasse em segredo, o povo queria ver nele um símbolo, um líder, alguém disposto a se expor pela causa. Foi então que ele tomou uma decisão inesperada. Sem aviso, Léo apareceu em uma live simples, sem a produção habitual, apenas com um violão e expressão séria. E, pela primeira vez, falou sobre o peso que carregava. Contou que vinha ajudando, mas que optara por não divulgar. Admitiu que se sentiu acuado com as críticas, e revelou que o medo de não conseguir sustentar sua própria equipe, seus músicos e familiares, havia o paralisado. A confissão dividiu opiniões. Alguns aplaudiram. Finalmente o gigante mostrou que é humano. Outros criticaram. Só falou porque foi pressionado. A imprensa, claro, aproveitou o momento. Programas de TV e portais de fofoca exploraram cada detalhe. Houve quem dissesse que a live foi ensaiada, que tudo não passou de estratégia de marketing. Mas havia também quem acreditasse que, naquela noite, o público viu não o artista, mas o homem por trás do apelido de gigante. O tempo passou, mas a polêmica nunca desapareceu. Até hoje, fãs discutem em grupos de internet. Ele realmente negou ajuda? Ou era apenas mais uma invenção da mídia? A verdade talvez nunca seja conhecida. Mas uma coisa é certa: naquele período sombrio, Léo Santana viveu uma de suas maiores batalhas, não contra rivais da música, mas contra o julgamento implacável da opinião pública e as sombras criadas pela fofoca. E assim nasceu a lenda.
o gigante que, no auge da pandemia, ficou dividido entre sua própria sobrevivência e as expectativas de um povo faminto por ajuda e por heróis. O coração do gigante. Depois da polêmica, muitos acreditaram que a imagem de Léo Santana jamais seria a mesma. Mas, aos poucos, algo surpreendente começou a acontecer. Nos bastidores, histórias começaram a vazar. Funcionários próximos comentavam que Léo nunca deixou ninguém da sua equipe passar necessidade durante a pandemia. Mesmo sem shows, sem contratos, ele continuava pagando músicos, técnicos de som e dançarinos. Era como se carregasse nas costas não apenas sua própria carreira, mas dezenas de famílias que dependiam dele. Amigos íntimos também contavam que, em silêncio, o cantor visitava comunidades carentes, muitas vezes disfarçado, entregando alimentos, roupas e brinquedos para crianças. Não havia câmeras, não havia posts nas redes sociais. Era ele, gigante em altura e em generosidade, caminhando por vielas humildes, abraçando pessoas, ouvindo histórias e, principalmente, dando esperança. Certa vez, uma senhora revelou em entrevista que o cantor havia ajudado a pagar o tratamento de saúde de seu filho, sem nunca querer que seu nome fosse divulgado. Ele pediu segredo. Disse que fazia aquilo porque tinha lembranças da própria infância simples, e que sabia o quanto uma ajuda podia salvar uma vida, contou emocionada. E assim, de pouco em pouco, a outra face de Léo Santana começou a aparecer. O público, que antes só enxergava a polêmica, começou a ouvir relatos de gratidão. Fãs compartilhavam mensagens de carinho, e as mesmas redes sociais que antes o atacavam agora o aplaudiam. Afinal, não era a primeira vez que ele mostrava seu coração generoso. Desde o início da carreira, Léo sempre manteve projetos sociais, incentivando o esporte em bairros carentes e apoiando jovens músicos sem condições financeiras. Para ele, ajudar sem aparecer era um princípio, uma forma de lembrar de onde veio e de nunca esquecer o povo que sempre o apoiou. O tempo passou, e aquela polêmica que parecia manchar sua trajetória se transformou em aprendizado. Léo entendeu que, às vezes, não basta ajudar em silêncio, é preciso mostrar, para que outros artistas e pessoas comuns se inspirem a fazer o mesmo. E, ao revelar esse lado, conquistou ainda mais respeito de quem o acompanhava. Hoje, quando falam de Léo Santana, muitos lembram da polêmica, mas também reconhecem. Por trás do apelido de gigante, existe um homem com um coração enorme, que mesmo cercado de críticas, não deixou de estender a mão para quem mais precisava. No fim das contas, a história do cantor durante a pandemia não foi apenas sobre fofoca ou julgamento público. Foi a prova de que até os maiores ídolos carregam batalhas internas, erros, acertos e aprendizados. E assim, o gigante segue sua caminhada, não apenas como um astro da música, mas como alguém que carrega dentro de si a verdadeira grandeza. Há de ter um coração que bate forte, não só no ritmo da batida do axé, mas também no compasso da solidariedade. Muita gente conhece Léo Santana pelos palcos iluminados, pelo sorriso marcante e pelos hits que colocam multidões para dançar. Mas poucos sabem das histórias que circulam nos bastidores, histórias que revelam um homem muito maior do que o artista que aparece nas câmeras. Durante a pandemia, quando as críticas vieram com força, Léo poderia ter se fechado, poderia ter se defendido com arrogância, poderia ter alimentado ainda mais a polêmica. Mas ele escolheu outro caminho, o silêncio e a ação. E foi esse caminho que mostrou quem ele realmente é. Segundo pessoas próximas, o cantor costumava acordar cedo, ligar pessoalmente para amigos e funcionários, apenas para saber como estavam. Para muitos, esse gesto parecia pequeno, mas, em tempos de desespero e solidão, um simples "como você está" se tornava um abraço no coração. Outro detalhe que poucos conhecem é sua dedicação à família. Léo sempre foi muito próximo da mãe, que trabalhou duro para criar os filhos em meio às dificuldades. E, em diversas entrevistas, ele dizia que parte de sua generosidade vinha exatamente daí. Das memórias da infância humilde, onde ele aprendeu que dividir o pouco que se tem é o maior ato de grandeza. Com sua esposa, Lorena Improta, Léo também mostrou um lado inspirador. Enquanto o mundo vivia dias cinzentos, os dois se tornaram uma fonte de alegria para os fãs, compartilhando momentos divertidos e, principalmente, mostrando união. A chegada da filha, Liz, transformou ainda mais o cantor. Amigos próximos afirmam que, desde então, ele se tornou ainda mais dedicado e humano. Como pai, Léo quis ser exemplo, não apenas de sucesso, mas de caráter. Há também relatos de que o cantor ajudou discretamente hospitais com doações em dinheiro e equipamentos.
Uma enfermeira contou que certa vez recebeu caixas inteiras de materiais de proteção, enviadas anonimamente. Mais tarde, descobriram que a ajuda vinha do gigante. E não foi só isso. Jovens músicos, sem perspectiva de carreira por conta do isolamento, receberam instrumentos novos e apoio financeiro de Léo, que dizia acreditar no talento da nova geração. Para ele, investir em sonhos era tão importante quanto doar comida, porque esperança também alimenta. Esse lado humano de Léo, aos poucos, começou a se espalhar. Aquele artista que havia sido criticado, chamado de frio e egoísta, agora era lembrado em rodas de conversa como um homem de coração enorme. Fãs passaram a compartilhar experiências pessoais de encontros com ele, histórias de abraços demorados, palavras de incentivo e até ligações surpresa que transformaram dias tristes em momentos inesquecíveis. O tempo mostrou que Léo Santana não é perfeito, e nem precisa ser. Ele é humano, erra, acerta, se cala, fala, chora e aprende. Mas acima de tudo, ele é alguém que entende o peso da fama e a responsabilidade de inspirar milhões de pessoas. No final, quando a história da pandemia for lembrada, talvez muitos ainda falem das críticas, das fofocas e dos julgamentos. Mas quem realmente conhece os bastidores sabe, o verdadeiro legado de Léo Santana vai além da música. Ele é o retrato de que a grandeza não está apenas nos palcos lotados, mas no coração que pulsa forte, guiando cada gesto de generosidade. Porque, no fim das contas, o gigante não é apenas do axé. O gigante é da vida, é do povo, é da solidariedade.